Bom dia, quem está me vendo de manhã. Boa tarde, quem está vendo o vídeo à tarde. Nós vamos agora para a nossa aula de geografia dessa semana. Na aula de geografia dessa semana, nós vamos concluir o capítulo 2. Então, a professora vai fazer junto com vocês atividades de revisão e fixação, né? Que essas atividades vão ajudar a gente recapitular tudo que nós estudamos no capítulo 2. Então, nós vamos começar na página 62. Já aprendi. Então, aqui tem a imagem. Analise a imagem e o texto para resolver as questões 1 e 2. Então, aqui, olha aqui a imagem. Linda imagem, né? E agora, eu vou ler o texto sobre as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, são compostas por 275 quedas d'água. A usina hidrelétrica de Itaipu, que está localizada próxima ao Parque Nacional, utiliza as características naturais dessa região para produzir energia elétrica que abastece cerca de 20% da população brasileira. Então aqui, essa imagem linda das Cataratas do Iguaçu. Número 1. Os elementos naturais da região onde se localizam as Cataratas do Iguaçu, que combinados permitem à usina hidrelétrica de Itaipu produzir energia elétrica são. Então, os elementos que combinados, né, ajudam a usina hidrelétrica a produzir energia elétrica são vegetação e atmosfera? Não, vegetação não ajuda a produzir energia, não. Hidrografia e relevo? Nós vamos observar a imagem e o que nós já sabemos. Relevo e vegetação? Atmosfera e hidrografia? A resposta é letra B, hidrografia e relevo, tá bom? Página 63. Explique como é possível perceber as constantes transformações do espaço natural. Cite exemplos. Como que a gente percebe as transformações que ocorrem no espaço natural no decorrer dos dias, anos, meses, né? Por meio de elementos naturais, como a vegetação, por exemplo, né? Que pode ser alterada por causa de chuvas, né? Este é um meio da gente perceber mudanças naturais. A chuva pode alterar a vegetação e até o relevo de um lugar, né? Então, por meio de elementos naturais, tá bom? Número 3. É outro texto e observa a imagem para responder a questão. Então, eu vou ler este texto aqui, da página 63. A aventura para conhecer a fronteira entre as duas placas ocorreu no Parque Nacional Thingvellir, na Islândia. A paisagem submersa do parque é cheia de vales, falhas e fontes de lava, formados pelo afastamento gradual entre as duas placas, que se distanciam cerca de 2,5 centímetros uma da outra a cada ano. Essas placas aqui se referem às placas tectônicas que nós começamos a estudar em sala. A partir da análise do texto e da imagem, é possível concluir que o agente responsável pela modificação da paisagem retratada que chamou a atenção do fotógrafo é: letra A, ação das chuvas que a cada ano desgastam as rochas existentes no lago, causando afastamento entre elas? Não, o texto não fala isso. E a imagem também não representa. Letra B, ação dos ventos que causa erosão percebida nas rochas que estão presentes no fundo do lago? Também não. Letra C, o ser humano que adequou o espaço para que as suas necessidades fossem atendidas? Não. Letra D, o movimento realizado pelas placas tectônicas que a cada ano afastam-se cerca de 2,5 centímetros uma da outra? Sim, o movimento das placas tectônicas. A resposta é a letra D de dado. Página 64. Analise a charge a seguir para resolver as questões 4 e 5. Então aqui, a mãe foi levar o menino, né, para ver essa paisagem, foi levar o filho. E aí, a mãe, ela está com uma foto na mão de como era aquele local antigamente. E a imagem que ela encontrou, a paisagem que ela encontrou, está totalmente diferente da foto. Então ela olha para a foto assustada, né, e fala:
A floresta era linda. E o menino, que era floresta, mãe? Olha que tristeza, ele nem sabe o que era floresta. Porque, olha aqui, tá tudo desmatado, né? Número 4. Explique a consequência desse tipo de alteração para o solo daquele lugar, né? A vegetação, as árvores, tudo dali foram tirados. Então o solo ali fica exposto à ação das chuvas, né? E à ação de agentes externos que pode modificar o relevo. Não só a chuva, né? Chuva, desmoronamento, né? Como você fez o trabalho em casa, né? Então o solo fica exposto, né, à ação de agentes externos. E esses agentes com solo exposto pode modificar totalmente aquele ambiente, que foi o que aconteceu. A imagem está muito diferente da foto que a mãe está levando do que a imagem real de hoje em dia, como está aquele local. Número 5. A partir da leitura da charge e dos estudos do capítulo, pode-se afirmar que a erosão apresentada foi causada principalmente pela ação da temperatura, da água, do vento ou do sol, né? Da água que nós estudamos no capítulo. Então, a resposta é letra B de bola. Agora, página 65, que eu vou ler o trecho de uma reportagem. A reportagem, o título é Calçadão de Ponta Negra é interditado. O juiz da 4ª Vara Civil de Natal, Otto Bismarck, determinou a interdição do calçadão da Praia Ponta Negra no início da tarde de ontem. A força das marés e a erosão marinha destruíram 12 pontos dos cerca de 2,5 quilômetros do passeio e oferecem riscos de novos desabamentos e acidentes graves. O cenário tem causado a fuga de turistas e prejuízos aos comerciantes. A reportagem completa você pode ver neste endereço virtual que está aqui no livro. Número 6. Após ler a reportagem, aponte os principais agentes que modificaram a paisagem da praia de Ponta Negra. Então, quais foram os principais agentes? A força das marés e a erosão marinha. Número 7. A partir das informações que a reportagem apresenta, comente os impactos da erosão provocada pelas forças da água do mar na praia de Ponta Negra. Em seu comentário, descreva como a erosão marinha afetou a população local e como o ser humano pode evitar prejuízos causados pela ação da natureza, né? Você pode colocar o seu ponto de vista. O que você acha, como você acha que isso prejudicou as pessoas que moram ali? Eu coloquei assim: a erosão marinha destruiu o calçadão onde as pessoas fazem caminhada. E isso afetou a saúde da população. Por que a saúde, professor? Porque fazer caminhada também é um ato de saúde, né? E como que as pessoas podem colaborar aí? Tem jeito de alterar algo que é feito pela natureza? Não, mas a gente também pode evitar, jogando lixo, né, nos locais perto de mares, tá bom? Evitando poluição, né? Página 66, esta imagem. A imagem a seguir representa um rio que está passando por transformação devido ao assoreamento causado pela erosão. A melhor ação que pode ser tomada para proteger as margens do rio é: letra A, modificar o curso d'água. Letra B, orientar a população a não nadar no rio. Letra C, restaurar a mata ciliar. Letra D, tratar a água contaminada do rio. A letra C, que a gente tem falado no início, no decorrer do capítulo 2 todo, restaurar a mata ciliar. Que tirar a vegetação, tirar a mata ciliar da beirada do rio, né? Em volta do rio, traz prejuízos para o solo, para o rio, para a população, para todos. Então, letra C. Número 9. Leia algumas orientações da Defesa Civil relativas a construções de casa. Seja cuidadoso ao construir sua casa. Não construa casa nas encostas de aterros elevados. Encostas escavadas, com erosões ou desmatadas, sempre estarão sujeitas a deslizamentos. Aí, atividade sobre isso na página 67. Letra A. De acordo com as orientações da Defesa Civil, quem mora próximo às áreas de encostas de morro e serras deve ficar atento. Indique a qual tipo de risco a Defesa Civil está se referindo. A Defesa Civil está se referindo aqui a deslizamento de terra, né? Eu construí minha casa em um local inadequado, local de encosta,
pode trazer um deslizamento de terra ali, causando um acidente. Então, o tipo de risco que a Defesa Civil está se falando aí é sobre o desmoronamento de terras, tá bom? Letra B. Por que as áreas de encosta escavadas com erosões ou desmatadas estão sujeitas a deslizamentos? Porque elas ficam expostas às ações da água da chuva, né? E elas expostas pode causar os deslizamentos. Por quê? Porque sem essa cobertura, né, gente, a água se infiltra no solo. E a água infiltrando no solo, aquele local fica encharcado, né, e faz com que o solo possa ceder. Ou seja, cair, desmoronar. Número 10. Aponte na imagem a seguir cada uma das formas de relevo. Então, essa aqui é a imagem e tem as formas de relevo. Então, a primeira, bem aqui em cima, está falando assim, ó, são áreas mais ou menos planas, onde a erosão é maior que o acúmulo de materiais. Geralmente apresentam altitudes elevadas. Você vai escrever isso sobre planaltos. Isso se refere a planaltos. Bem debaixo dela, essa próxima aqui. A acumulação de materiais neste local é maior que a erosão. Geralmente, são extensas, mais ou menos planas e de baixa altitude. São planície. E aqui no finalzinho embaixo, são áreas mais baixas em relação ao nível do mar ou a áreas vizinhas. São depressão. Então, assim nós concluímos o capítulo 2. Na próxima aula de geografia, nós vamos introduzir o capítulo 3, que nós vamos falar sobre paisagens e suas diversidades, tá bom? Deus abençoe, um beijo. Tchau.